Voltando, gente, voltamos para a reta final e a gente vai falar sobre Vinícius Júnior. A galera do chat tá meio brava comigo, amanhã eu vou ler com mais calma, tá? Hoje tá corrido, minha gente, tá corrido. Tiago Arantes, inclusive, ficou esperando a gente um tempão ali. Chega com a gente diretamente da Espanha. Ele ouviu tudo que a gente falou dele? O quê? Ele ouviu tudo que a gente falou sobre ele? Ele ouviu. Tudo que a gente falou mal dele, ele ouviu. Tiago, boa tarde para você. Sempre ótimo ter você aqui com a gente. E esse fim de semana você acompanhou aí de pertinho, talvez tenha sido uma das, né? Teve João Fonseca também, que foi uma grande imagem do fim de semana conquistando o título da ATP da Basileia. Mas essa cena do Vinícius Júnior deixando o campo e muito bravo, xingando e indo direto para o vestiário, depois ele até volta ali pro banco, mas chamou muito a atenção e a gente começou a pensar já na repercussão, né? Nessa relação com o Xabi Alonso, nessa perda de espaço do Vinícius. E como que está a repercussão por aí, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Mussetti, PVC, todo mundo ligado no de primeira. Repercussão enorme, né? É um dos assuntos realmente do fim de semana. Ontem, um clássico que teve vários momentos ali que poderiam ser a grande discussão do dia de hoje. Foi pênalti do Lamine Yamal no Vinícius, depois foi pênalti do Eric Garcia, não foi, enfim. Mas nada disso ficou maior do que a insatisfação do Vinícius Júnior, primeiro, ao ser substituído pelo Xabi Alonso, falando várias palavras aí que a gente não pode nem reproduzir aqui por causa do horário, e depois o que os espanhóis chamam de riff-raff, né? Aquela discussão ali do Vinícius Júnior com o Lamine Yamal no final do jogo, que é o produto de várias provocações, ou de algumas provocações que o Lamine Yamal fez também ao longo da semana. Eu via vocês conversando antes aí sobre o status do Vinícius Júnior, Luísa, Mussetti e PVC. Eu tendo a concordar com o PVC, diríamos que eu concordo parcialmente, né? O status do Vinícius Júnior, ele já tinha diminuído um pouco no ano passado com a chegada do Mbappé e agora ele diminui um pouco mais com a chegada do Xabi Alonso. Não é a primeira vez que o Vinícius Júnior é reserva com o Xabi Alonso. Quer dizer, que ele é substituído, ele já foi reserva também. Não é a primeira vez que ele é substituído e que ele se comporta dessa forma. Eles já tiveram uma conversa pouco menos de um mês em uma situação parecida, mas claro, agora foi muito mais efusivo o Vini Júnior. Foi num jogo maior, num jogo mais importante, ou um dos mais importantes da temporada. Então, realmente fica ruim para ele. O que dizem no Real Madrid, Luísa, PVC, Mussetti, todo mundo ligado com a gente, é que o assunto vai ser resolvido no vestiário. Não vai ter multa para o Vinícius Júnior, não vai ter nenhum tipo de repreensão, isso pelo menos é o que dizem fontes do clube de maneira com anonimato, mas falando de uma forma oficial por parte do clube, que o Vinícius Júnior ele tem que se conter nesse tipo de situações, porque ele é um dos exemplos do time, afinal ele é o terceiro capitão do Real Madrid, atrás do Carvajal e do Valverde. Mas não vai ter multa, possivelmente não vai ter nenhuma nota oficial falando disso, é um assunto que o clube quer deixar fechado ali no vestiário para que Vinícius Júnior, Xabi Alonso e o restante do elenco se resolvam. Inclusive o Vinícius já tirou uma foto com o Rodrigo dentro do campo ali, depois da comemoração, já colocaram nas redes sociais, para mostrar que entre eles, né, já que o Rodrigo é quem entrava no lugar do Vinícius Júnior, para mostrar que entre eles não tem nenhum problema. Ô, Tiago, e você falou sobre primeira vez, não é a primeira vez que ele tem também algum tipo de insatisfação em relação ao Xabi Alonso, né? Ele já tinha ficado na reserva na estreia da Liga dos Campeões contra o Olympique de Marselha. Nesse jogo, que agora contra o Barcelona, ele é substituído aos 27 do segundo tempo para a entrada do Rodrigo. E naquele momento em que ele foi reserva na estreia da Liga dos Campeões, o Xabi Alonso fala, né, que ninguém pode ficar ofendido por ser substituído, algo nesse sentido, ou por ser reserva. Pelo que você tem acompanhado por aí, isso vai ser resolvido dentro do vestiário, como você traz. Mas será que a gente vai ter um novo desdobramento? Representa uma perda de espaço e Vini vai ter que aprender a lidar com isso? O que a gente pode projetar aí para as próximas partidas e para esse futuro próximo aí do Vinícius Júnior no Real Madrid com o Xabi Alonso? Olha, Luiz, eu acho que o Vini vai ter que lidar um pouco mais com esse tipo de situações, sim, porque
Na pré-temporada, antes do início, né, dos jogos oficiais, ali, ou pelo menos entre o Mundial de Clubes e o início das competições do segundo semestre, o Rodrigo deixou muito claro para as pessoas do Real Madrid, enfim, para quem quisesse saber ali no clube, que ele queria jogar pelo lado esquerdo, que é o lado que ele joga melhor. O Real Madrid contratou o Mastantuono, que é um jogador jovem, mas que chegou fazendo estreia já convincente, fazendo boas partidas no Real Madrid, que joga na ponta direita. O Arda Güler e o Bellingham podem se adaptar a uma função de meio campo que também cai um pouco para esse lado. Então, a situação do Vinícius Júnior agora é que ele briga por posição com o Rodrigo. Já não existe na cabeça do Xabi Alonso o Real Madrid do Vinícius numa ponta, do Rodrigo na outra e do Mbappé no ataque. A partir do momento que o Rodrigo entra nessa disputa por uma posição na ponta esquerda, o Vinícius vai ter menos minutos, sim, a menos que ele faça ótimas partidas e que o Xabi Alonso mude de ideia. Mas o contexto hoje é Rodrigo e Vinícius brigando por posição, ou pelo menos como um plano A do Xabi Alonso. Depois ele pode se adaptar, já aconteceu em alguns jogos dos dois jogarem cada um em uma ponta, mas a ideia do Xabi Alonso é essa, ter o Rodrigo e o Vinícius como opções para a ponta esquerda e com mais concorrência, o Vinícius, claro, acaba jogando menos tempo. Temos um minutinho, mas PVC quer? Eu acho que ontem eu vi o Tchouaméni de primeiro volante, o Camavinga mais para o lado direito, com o Bellingham e Güler por dentro, e o Vinícius Júnior vindo marcar o lateral. E o lance anterior à saída dele, é importante, é um lance em que ele não acompanha o Koundé subindo. Ou seja, ele não conseguiu cumprir uma parte tática que ele tem, e por isso o Xabi Alonso, ou por se incomodar com a situação, ou por julgar que ele estava cansado e por isso não participou, falou, vem cá, vamos mudar, preciso que você continue marcando, está 2-1 o jogo. Então, assim, eu acho que tem um atrito e tem uma crise também, um monte de coisa no meio do caminho. Um pouco hora de diminuir, baixa a bola um pouquinho. O melhor jogador do mundo, baixa a bola no tostão. Não precisa arrumar encrenca com o Xabi Alonso e com o Lamine Yamal no mesmo lugar, no mesmo dia. Sérgio, a gente está encerrando, mas tem um minutinho, porque eu queria te ouvir, né? Quando a gente fala de Vinícius Júnior, sempre é um tema sensível, porque a gente tem que colocar em contexto tudo que ele passa, né? Todos os ataques criminosos, racistas, horríveis que ele sofre, e a gente imagina que isso tenha uma influência no comportamento que ele tem. Então, colocado isso sob contexto, mas olhando, né, para a atitude dele, você acha que, de fato, ele tem passado do ponto? Será que falta um pouco mais cabeça no lugar, mesmo com todo esse burburinho, tudo que acontece lá, todos os ataques que ele sofre, mas ele pode ter uma cabeça mais no lugar para lidar com essas situações, que são situações de jogo, né? Uma opção do técnico de tirar ou não um jogador, é uma escolha do treinador. Ixi, acho que o Musetti travou ali. O Musetti travou, então é isso. Tiago, vou deixar você complementar aí no minutinho final. Opa, e já me despeço de você, mas tenho aí um minutinho para a gente arrematar essa situação. Tá certo. Não, é isso. Foi um dos grandes assuntos aqui. Também é importante falar que os jornais de Madrid, né, tanto o Marca quanto o AS, eles falam da discussão do Vinícius Júnior, eles falam da insatisfação do Vinícius Júnior com a substituição. Sobre a discussão com o Yamal, eles tratam muito mais com um olhar mais espanhol, que o Carvajal foi quem foi provocar o Yamal primeiro, os dois são amigos da seleção, isso pode dar problema na seleção, enfim, eles não entram tanto no lado do Vinícius Júnior nessa discussão, mas eles falam do Vinícius nessa questão da substituição. Luísa, só para complementar aqui, eu estava ouvindo vocês falando do show do Oasis, e eu não vou perder minha chance de entrar no campeonato de trocadilhos com o PVC. Eu achei que eu ia ter tempo de explicar tudo little by little aqui, né? O que aconteceu. Eu tive que ser meio supersonic, porque I'm out of time, não é isso? 3-2. Que isso, arrebentou, Thiago, as PVC, você deu uma goleada hoje, foi Valentim, foi Thiago Arantes. 3-2. Ah, mas as dele foram muito melhores, aí foram gols bonitos, PVC. Hoje você ficou ruim pra você, PVC. Thiago, obrigada, viu, pelas informações, pelos trocadilhos, você sempre muitíssimo bem-vindo por aqui. Beijos. Valeu, gente. Até a próxima, um abraço.